Cavalcante. O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Tiago Pereira, diretor-presidente da ANAC. E Tomé Franca, secretário nacional da Aviação Civil. Hoje celebramos a parceria de sucesso entre o governo federal, o BNDES e a Embraer. Dando início a esta cerimônia, assistiremos agora a um vídeo da Embraer. Nesse ano, estamos falando de um investimento na ordem de 2 bilhões de reais e estamos contratando também 900 pessoas, né? Então já tivemos uma grande contratação ano passado, esse ano mais 900 pessoas diretos, empregos diretos, são empregos de alta qualificação. Então a gente está muito feliz de poder continuar crescendo a empresa e trazendo também, gerando mais empregos em toda a região. Muito importante para o país, muito importante para a nossa cidade, gerando empregos também, mantendo os nossos. É muito importante ter, quanto mais investimento para a gente é melhor, até para desenvolver novos produtos. Todas as vezes que o chefe de Estado vem na empresa, pra gente aqui é um orgulho muito grande. 2 vezes já no ano o chefe de Estado vir aqui, é porque a gente está no foco e a empresa está para decolar muito mais. Vejo isso aí como, não só para a gente, né, que estamos aqui trabalhando, né, mas para o futuro também, né, os novos empregados que virão, né, eu tenho filhos também, né, para os meus filhos, né, para os filhos dos meus filhos. Nosso orgulho maior e a nossa qualidade aqui na empresa é isso, é satisfazer todos os nossos clientes. Então, por isso que tudo que a gente faz aqui é com coração, com dedicação. A Embraer é orgulho, é oportunidade, é satisfação. 18 anos, a Embraer para mim é muita coisa. É onde eu fiz minha vida, conheci muitos amigos, cresci muito profissionalmente. Parceria super importante, que abre muitas portas para a Embraer em diversos mercados, e a gente está muito feliz, muito honrado de ter essa parceria. Então, conta muito positivamente para a gente, né, ter aí a figura do nosso presidente da República representando e divulgando cada vez mais o trabalho da Embraer. Com a palavra, o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto. Bom, muito bom dia a todos. É uma grande alegria receber essa comitiva tão importante aqui na Embraer, começando pelo presidente Lula, né? Muito bem-vindo de novo, presidente da Embraer. O doutor Geraldo, vice-presidente, companheiro de missão aqui para as Arábias e para a China, né? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. O ministro Haddad, né? Também bem-vindo de novo, prazer tê-lo aqui. O Renan Filho, ministro dos Transportes, né? Muito bem-vindo aqui na Embraer. Silvio, né? Companheiro nosso também, muito bem-vindo mais uma vez aqui. A Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, bem-vinda mais uma vez na Embraer. O Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, muito bem-vindo também, Márcio. O Laércio Portela, ministro interino da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, muito bem-vindo. O deputado federal Alencar Santana, a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado federal Carlos Zaratini, muito bem-vindo. O presidente do BNDES, também um grande parceiro nosso, Aloysio Mercadante, muito bem-vindo. Jorge Viana, também um grande amigo nosso, cadê o Jorge? Está aqui, muito bem-vindo. O prefeito de São José, Anderson Faria, muito bem-vindo. A Mayra Madri, presidente da BGF. Tomé Franca, secretário da Aviação Civil. O Tiago Pereira, também nosso parceiro, diretor-presidente da ANAC. Demais autoridades presentes, jornalistas, senhoras e senhores. E uma saudação super especial aqui
a nossa fantástica equipe da Embraer. Muito bem-vindos. Pessoal, daqui a um mês, nós vamos comemorar o aniversário de 55 anos da Embraer. E seguramente não podia ter uma maneira melhor de iniciar as nossas comemorações. Para nós aqui da Embraer, completar 55 anos significa celebrar a nossa história de grandes conquistas, com mais de 9.000 aviões entregues. E olha, uma visão super otimista para o futuro. Isso tudo graças à competência e trabalho duro da nossa equipe e dessa grande parceria com o governo federal. Em especial, eu queria destacar e agradecer a parceria com o BNDES, que há mais de 25 anos atua para fortalecer as exportações de produtos e serviços, bem como o desenvolvimento tecnológico do nosso setor aeronáutico. Ao longo desses anos, o BNDES tem demonstrado visão estratégica, cumprindo um papel fundamental no desenvolvimento da indústria nacional, por meio do financiamento a exportações, do acesso a recursos de capital de giro, que foi muito importante para nós durante a crise do Covid, e no investimento em pesquisa e desenvolvimento. E nesse caso, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP. Nesse período, mais de 1.300 aeronaves da Embraer foram exportadas por meio do BNDES para 50 clientes ao redor do mundo, totalizando mais de 25 bilhões de dólares em financiamento à exportação para os nossos clientes. E ao financiar a exportação de produtos de alto valor agregado, como as aeronaves produzidas aqui na Embraer, o BNDES garante a competitividade da indústria brasileira no mercado global, ao mesmo tempo que contribui para o resultado da nossa balança comercial. E hoje nós estamos aqui para celebrar mais um marco muito importante, com a aprovação do financiamento à exportação de 32 aeronaves para a American Airlines. Presidente Lula, são aviões projetados por engenheiros brasileiros, aviões produzidos no Brasil por milhares de técnicos e operários super talentosos. E a cada emprego direto na Embraer, outros 9 empregos indiretos são gerados, movimentando um setor que emprega mais de 160 mil trabalhadores no Brasil. E, senhor presidente, nós temos uma oportunidade única, agora por meio da regulamentação da reforma tributária, de estimular a aviação regional no Brasil, promovendo mais conectividade entre as cidades menores no país e mais oportunidades para aviões brasileiros, com consequente geração de mais empregos e de mais renda no nosso país. Com novas vendas, com mais investimentos em tecnologia e expansão de nossas fábricas, vamos contribuir ainda mais com o processo de neoindustrialização do Brasil e ajudar o país a ocupar um papel de destaque no cenário internacional. Senhor presidente, eu estou viajando hoje à noite para a Inglaterra para participar do principal evento anual do setor aviação no mundo. E esperamos trazer de lá novidades em relação ao nosso avião de transporte militar, o C-390 Millennium, do nosso projeto do eVTOL, o carro voador 100% elétrico, dos nossos jatos comerciais E2 e da nossa área de serviços também. E para finalizar, presidente Lula, como agradecimento por todo o seu apoio e de toda a sua equipe à indústria aeronáutica brasileira, sempre nos prestigiando e vestindo a camisa da Embraer, eu gostaria de entregar ao senhor uma lembrança especial que representa todas as nossas pessoas. E com a chegada do inverno vai ajudar a aquecê-lo também, ainda mais. E lembrar da Embraer o tempo todo. É uma jaqueta.
uso da palavra o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Boa tarde a todos e todas. Queria iniciar essa cerimônia saudando o melhor presidente da história do Brasil, nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar seu parceiro que tem sido leal, ativo, construtivo, nosso ministro da Indústria e Comércio, Vale Paraibana, porque ele é da pequena Pindamonhangaba. A minha família veio da grande Jacareí, mas ele é da pequena Pindamonhangaba. Nosso querido Geraldo Alckmin tem sido fundamental em toda a política industrial e nessas realizações. Queria saudar nosso ministro Fernando Haddad, que tem contribuído decisivamente para toda essa melhora no ambiente macroeconômico, emprego, renda, falarei um pouco disso em seguida. Saudar o ministro Renan Filho, que tem feito entregas extraordinárias também na área do transporte e da infraestrutura logística. O ministro Silvio Costa Filho, que tem sido um defensor não apenas da reforma de aeroportos e portos, mas tem defendido a indústria aeronáutica, a indústria de aviação com muita competência. Isso é fundamental para a Embraer. Parabéns, ministro. A nossa querida Luciana Santos, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem uma forte parceria com a Embraer no financiamento à inovação, à ciência, à tecnologia, que é o suporte de uma empresa de tanto valor agregado, sofisticado quanto é um avião. Nosso companheiro Marco Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Laércio Portela, ministro interino da Secretaria de Comunicação Social. Saudar o presidente da Embraer, que tem sido muito correto na relação com o governo. Ele e o Serrador estão sempre próximos, trabalhando junto em todos os fóruns, junto com o Jorge Viana, que está aqui também, que tem aberto muitos espaços nessa construção. Parabéns por todas as realizações da Embraer. O Anderson Farias, nosso prefeito de São José dos Campos. Tomé França, secretário nacional da Aviação Civil. Saudar o Tiago Pereira, diretor-presidente da ANAC. E queria uma saudação muito especial à Luciana Costa, que é diretora do BNDES, e ao Gésio Luiz Gordon, e vou estender também ao Wallace, que na realidade eles são o Batman e Robin. Eu não sei quem é o Batman, quem é o Robin, mas os dois estão o tempo inteiro discutindo indústria e inovação e trabalham incansavelmente para impulsionar valor adicionado, agregado à indústria brasileira. E o Gordon, ele sabe de trás para frente tudo que diz respeito à Embraer. Qualquer informação que você precisar, é só ligar para ele, que ele tem ali na hora, tem se dedicado muito. E no Ministério, não está aqui hoje, porque está numa missão no exterior, o Márcio Luiz Rosa, que é outro membro do Conselho de Administração. Os dois trabalham incansavelmente pela Embraer no nosso governo. Eu vou ser muito breve, mas dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos celebrando mais uma entrega de 32 aeronaves ERJ 170 e 200, que é o E-175, para a American Airlines. Nós estamos fazendo uma operação de 4,5 bilhões de reais do BNDES, financiando as exportações. E, ministro Haddad, nós financiamos em real, mas a receita, quando volta, é em dólar. Toda a nossa exportação, a receita é em dólar. Então, tem um hedge natural, os recursos que a gente faz, e melhora o nosso balanço comercial, o que é muito importante, a gente exportar valor agregado e não só commodity. Então, a Embraer é um símbolo da capacidade, da criatividade, do potencial que o povo brasileiro. E aqui quero reconhecer também algumas lideranças que foram fundamentais, porque o Brigadeiro Montenegro, no final da Segunda Guerra Mundial, em vez de sair comprando sucata de guerra, como estava acontecendo naquela época, acabou a guerra, eles empurraram sucata de guerra, principalmente o exército americano, as forças aéreas, para financiar o Plano Marshall. Ele foi e trouxe o reitor do MIT, 7 professores, o reitor Schmidt, montou o ITA, e foi a inteligência do ITA, os engenheiros brasileiros, que construíram o que é a Embraer e toda essa conquista, emprego, renda, desenvolvimento, bem-estar, transporte no país. É tão talentoso os nossos engenheiros que naquela operação
eu diria, desastrosa de tentar entregar a Embraer para a Boeing, que é uma coisa inaceitável, nós, e felizmente isso não aconteceu, porque se o presidente estivesse andando menos jet ski, olhando mais para o Brasil, para a produção, para a indústria, como faz o presidente Lula, isso nunca poderia ter acontecido. Mas hoje nós temos uma Boeing aqui na porta da Embraer, já levou 230 engenheiros? 220 engenheiros da Embraer. A justiça brasileira precisa tomar uma posição sobre essa matéria, o Congresso, porque você convidar talentos de outros países faz parte do comércio internacional. Mas você ficar numa atitude hostil contra uma empresa, é verdade que eles estão com muitos problemas porque não tem o talento da engenharia brasileira. Mas não é assim que eles podem resolver o problema deles. Então nós temos que, esses engenheiros foram formados com o esforço do povo brasileiro. O ITA é uma instituição pública que vem do imposto que o povo pagou, um esforço de décadas e décadas, são 50 anos de esforço. Então eu queria chamar atenção a esse problema, que eu acho que é um grande problema que nós temos pela frente. Queria registrar também que o nosso fundo garantidor, presidente, de exportações, é um fundo que as exportações financiam, então não tem dinheiro do Tesouro. E é ele que assegura essas operações. Movimento semelhante que nós estamos fazendo com o Fundo da Aviação Civil para dar um suporte para as empresas aéreas nacionais, porque a pandemia deixou uma sequela importante, as empresas estão muito bem, o mercado está muito bem, o Brasil batendo recorde de turistas internacionais, recorde de divisas, mas nós precisamos apoiar essas empresas, mas elas precisam comprar avião da Embraer. Essa é uma condição fundamental para todo o esforço que o governo está fazendo de repactuar o passivo fiscal, de financiar, mas nós precisamos trazer aviões da Embraer. A contrapartida é gerar emprego, impostos, inclusive para ajudar a continuar fortalecendo as finanças públicas, que é um grande desafio. Termino dizendo que a Embraer não existiria sem o BNDES. Nos momentos difíceis, quem esteve aqui foi o BNDES. São 1.300 aviões que o BNDES já financiou. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. Não é qualquer coisa ter um banco público. Nós nascemos quase juntos, temos praticamente a mesma história, o ITA e o Embraer, o ITA e o BNDES, e a Embraer um pouquinho depois. Então é uma história muito bonita. Quero dizer que nós queremos entrar no projeto do carro voador. Nós queremos ver o IVE voando e o BNDES vai estar lá. Nós, na realidade, somos sócios da Embraer, nós temos ações da Embraer. Estamos muito contentes porque as ações estavam R$ 7,00, estão batendo... Quanto que estão batendo? R$ 43,00 hoje? R$ 43,00. Isso se deve muito ao presidente Lula e ao Fernando Haddad, que tem comido pão que o diabo amassou para ajudar a botar em ordem as contas públicas que nós herdamos e está entregando resultado, recorde de emprego, melhor nível de emprego da história do Brasil. Nós estamos vendo agora aí o desemprego é semelhante a 2014, nos últimos 10 anos, a maior massa salarial real da história do país, a renda crescendo 6,1% e o povo vai viajar mais de avião, que é o que nós queremos aqui. Viajar mais de avião, inclusive vai poder vir viajar, se quiser ir de carro também, a duta vai estar arrumada, porque nós estamos financiando, e a indústria automotiva esse ano aumentou em 14,5% a venda de veículos. Então, queria dizer que nós estamos vivendo um momento muito forte da economia, uma retomada de emprego, de renda, de salário, de poder de compra, de investimentos, o investimento crescendo, a formação bruta de capital que estava devagar já está em 18%, e tudo isso só é possível por causa do presidente Lula. Olhem, por exemplo, quantos mercados estão sendo abertos para a Embraer para exportar aviões. Não existe exportação de produtos sofisticados, como é um avião, e sobretudo na área de segurança, produtos da indústria de defesa, se não tiver diplomacia presidencial. E aonde o presidente Lula vai, ganhou até um casaco agora para ele vestir, mas na realidade embaixo ele já sempre vestiu a camiseta da Embraer. Agora é só para ele ficar mais elegante, ele anda muito elegante, mas ele já está sempre com a camisa da Embraer, defendendo a Embraer e defendendo os produtos brasileiros.
E um país que só tem 15 países que tem relação com todos os outros países do planeta. O Brasil é um deles, um país de paz. O presidente Lula é o porta-voz da paz no planeta. E isso é que nos dá também acesso a 50 mercados que nós exportamos aviões, que o BNDES ajudou a financiar. Então, parabéns, Embraer, parabéns os peão que estão na fábrica aqui, carregando, trabalhando e construindo, entregando isso para o povo brasileiro, e aos engenheiros que foram formados ao longo de toda essa história, que são brasileiros, que foram formados com dinheiro do povo brasileiro e que precisam continuar trabalhando no Brasil e fortalecendo a Embraer. Quem pensa pequeno, fica pequeno. A Embraer precisa pensar grande, vai ficar maior ainda, e algumas que acham que vão levar talentos, que se preocupem, porque logo nós vamos concorrer em aviões mais sofisticados, maiores, mais decisivos para o transporte aéreo. Então, valeu vocês, sobretudo que estão aí atrás da fita, são vocês que fazem essa cerimônia. São 21 bilhões de dólares na carteira da Embraer de entregas de aviões. Portanto, vai ter mais emprego, Francisco vai melhorar também o salário, vai pagar bem, melhores condições de trabalho, né? 21 bilhões de dólares, que isso também ajuda a manter talento. E nós vamos ter um período muito promissor para a nossa querida Embraer. Então, agradeço aqui aos servidores do BNDES todos, aqui em nome do nosso diretor José Luiz Gordon, ao Danilo Molina, também chefe da comunicação, que está aqui com a gente. Eu vi o Mitterhoff, o Borim, tem outros companheiros que acompanham, a Luciana, e dizer que nós estamos lá sempre na retaguarda, sustentando a Embraer, que é o sonho de Santos Dumont, ver uma empresa como essa, trilhando não só o céu do Brasil, mas de todo o planeta. Parabéns, são 32 e mais, hein? Eram 9 aviões em 2022, nós fizemos 67 aviões no ano passado, e esse ano aqui não posso dizer ainda porque é uma empresa de capital aberto, mas pode confiar na ação, porque nós vamos entregar muitos mais aviões. Já no dia 1º de agosto estamos aprovando uma nova leva de exportação de avião. Não posso dizer quanto para não dizer que eu estou mexendo no mercado, mas nós vamos aprovar e valeu. Muito obrigado a vocês que fazem essa parceria com o BNDES. Um abraço. Neste momento, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, e o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, assinam um contrato de financiamento para a exportação de jatos comerciais E-175 da Embraer para a American Airlines. Este contrato de financiamento é realizado por meio do BNDES Exim Pós-Embarque, linha de crédito direto do banco para comercialização de bens nacionais destinados à exportação. Tem a palavra o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Meu muito já boa tarde a todos e a todas. Quero primeiro cumprimentar a todos que fazem a Embraer, a todos os colaboradores aqui presentes. Sob a orientação do presidente Lula, o presidente disse: olha, Silvio, não leia a nominata toda, escolha só um nome para citar. E eu tenho um juízo, estou citando o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dizer, presidente, da alegria em seu nome poder cumprimentar a todos e a todas aqui presentes, a todos os ministros, a todos os colaboradores que fazem o governo do presidente Lula. Primeiro, dizer da satisfação de poder voltar à Embraer. E todas as vezes que eu venho à Embraer, cada vez mais eu tenho orgulho em poder ser brasileiro. Porque a Embraer, sem dúvida alguma, é um ativo do nosso país. E em pouco menos de 6 meses,
o presidente Lula já veio 2 vezes à Embraer. Isso mostra o que é que significa a Embraer para ele e, sobretudo, para o seu governo. O presidente Lula, que sem dúvida alguma é o presidente da estabilidade econômica, da responsabilidade fiscal, o presidente do equilíbrio das contas públicas, o presidente da paz social, o presidente da instabilidade institucional, mas é, sem dúvida alguma, o presidente do desenvolvimento econômico e da geração de emprego e renda no país. E desde que nós assumimos o ministério, o presidente Lula me pediu para que nós pudéssemos ter um olhar permanente para o papel da Embraer no Brasil. Não tem sentido o mercado americano dos Estados Unidos, da aviação, 49% ser aviões da Boeing. No mercado da França, 48% dos aviões que voam pela França são Airbus. E apenas no Brasil, 12% dos aviões que voam pelo Brasil são 12%. E é por isso que o presidente, desde o primeiro momento, nos determinou que pudesse ampliar o diálogo com Francisco, ampliar o diálogo com o Mercadante no BNDES, para a gente poder dar uma atenção à indústria brasileira. E eu não tenho dúvida, presidente, que no governo de Vossa Excelência, nós vamos mais que dobrar a participação de aeronaves da Embraer viajando pelo Brasil. E um dado importante, a Embraer já tem contratado, presidente, mais de 100 bilhões de reais contratados. Isso mostra a força que tem a Embraer para a economia brasileira. Um dado importante, quando o presidente Lula assumiu o governo em 1º de janeiro de 2013, nós tínhamos tido, no ano de 2022, 98 milhões de passageiros. No primeiro ano do governo do presidente Lula, nós terminamos o ano com 112 milhões de passageiros, um crescimento de 15% na aviação. Eu não tenho dúvida que nos 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos inserir mais 40 milhões de passageiros no Brasil, saindo de 98 milhões para quase 140 milhões, porque isso significa crescimento da aviação e desenvolvimento do turismo. Só agora, até o final do ano, o presidente Lula vai entregar e anunciar mais de 50 novos aeroportos ou aeroportos que foram reformados no Brasil, fortalecendo a aviação regional. Porque nós sabemos a importância que tem a aviação brasileira para o turismo de negócios, para o turismo de lazer, porque a cada 4 turistas que chegam numa cidade é uma oportunidade de emprego que é gerado. E eu digo sempre, o presidente Lula é mais do que nunca um defensor dos programas sociais. O Pé de Meia, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, todos são programas importantes, mas o maior programa social é a geração de emprego e renda. E é isso que o presidente tem trabalhado, tanto é que os dados do CAGED apontam que nos 16 primeiros meses, o presidente Lula já é hoje o presidente Alckmin, que mais gerou emprego no Brasil. Isso está trazendo novamente felicidade para o povo brasileiro. Presidente, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo privilégio de poder servir ao seu governo, pela sua capacidade de trabalho. É impressionante a capacidade do presidente Lula, Renan. Certa feita, Haddad, ele me mandou uma mensagem, me ligou às 6 horas da manhã. 6 horas liga o presidente e o capitão Moraes. Eu disse, Silvio, você está dormindo? Eu disse, não, presidente, eu estava esperando a sua ligação. Mas isso mostra o trabalho e o compromisso do presidente com o Brasil. Parabéns a todos e parabéns à Embraer.
agora o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Presidente Lula, o ministro Silvio Costa Filho falou que ia fazer uma citação só. Me lembrei de um ex-governador da Paraíba que tinha um prefeito que as citações eram infindáveis. Senhor presidente, vice, ministro, senador, deputado, prefeito, um pacote de fichas. O governador, com pressa, o chamou e falou: olha, vou dar uma dica para você. Sempre duas citações. Economia processual, ganhar tempo. Você vai numa escola, professores e alunos. Você vai no hospital, profissionais de saúde e pacientes. Você vai no local com muita gente, senhoras e senhores. Duas. 3 meses depois, o prefeito vai inaugurar uma obra no cemitério municipal. A secretária já trouxe aquele pacote de fichas. Ele lembrou do governador, guardou as fichas, pensou, falou: meus conterrâneos e meus subterrâneos. Então, duas citações. Presidente Lula e Francisco, saudando aqui a família Embraer, mas uma palavra de agradecimento, até como Vale Paraibano, vejo aqui o Vela também conosco. Pela manhã, os anúncios da Dutra, a maior artéria do país, 800 mil veículos dia médio, 15 bilhões de investimentos financiados, mercadante, pelo BNDES, novas pistas, novas marginais, viadutos, Serra das Araras, enfim, trazendo investimento para a nossa região, para São Paulo, para o Brasil, estimulando o emprego e segurança. A terceira causa de morbimortalidade não é doença, é causa externa e acidente rodoviário. Então, é uma vacina, é prevenção, é investir na vida das pessoas. E agora aqui, a Embraer. Se existe um orgulho justo, merecido, esse orgulho justo e merecido é a Embraer. A terceira maior indústria aeronáutica do mundo, primeiríssima, campeã em aviação executiva. Por todos os sentidos, um exemplo, né, de inovação, na vanguarda, né, da inovação, da pesquisa. Aliás, ministra Luciana Santos, cumprimentar a FINEP, toda a parceria no estímulo à inovação. O presidente Lula aprovou a lei que pesquisa, desenvolvimento e inovação é TR, e são 66 bilhões entre BNDES, FINEP e Embrapi. A Embraer exportadora, presente nos 5 continentes. Aliás, este avião acho que é para o Canadá, não é isso? O Porter é Canadá. Presente em todos os hemisférios, né? Um exemplo, uma empresa que exporta. Aliás, o BNDES, Fernando Haddad, aumentou em 135% o financiamento para exportação. E isso significa emprego e renda aqui no país. E destacar o compromisso do presidente Lula em criar mais emprego e fortalecer a indústria, que está na ponta da inovação, paga salários mais altos e agrega valor. Então, só para dar 5 exemplos, o Mover, Wallace Moreira, mobilidade verde, né, o Mover atraiu 130 bilhões na indústria automotiva. Este ano, a venda de veículos
está crescendo 14,5% de veículos. Depois de depreciação acelerada, a indústria vai poder trocar máquinas, equipamentos, tendo um estímulo. Ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, vai depreciar em 2 anos. A indústria aeronáutica tem uma cadeia longa, então ela tem pequenas e médias empresas como fornecedoras. O presidente Lula lançou o novo Brasil Mais Produtivo para digitalização e fortalecimento da pequena indústria. Serão 100 mil, um trabalho presencial, indústria por indústria. O Senai faz o diagnóstico, o Sebrae faz o projeto e o BNDES financia. E na semana que vem, o presidente Lula sanciona a lei do LCD, Letra de Crédito para o Desenvolvimento. Existia a letra de crédito para agricultura, LCA, imobiliária, LCI, e agora o LCD para fortalecer a indústria, crédito mais barato para poder crescer e gerar mais emprego. E, finalmente, a reforma tributária, aguardada há 40 anos, Fernando Haddad, ela vai fazer a diferença. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, a reforma tributária por si só, ela pode fazer o PIB crescer 12%, os investimentos crescerem no Brasil 14% e as exportações 17%, porque ela tira a cumulatividade, então ela estimula a exportação e estimula investimento. Hoje é dia de festa, de alegria, cumprimentos ao presidente Lula pelo seu trabalho, pelos resultados em benefício da população brasileira e parabéns, Embraer. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não ia falar, mas eu resolvi falar uma coisa que eu preciso dizer para vocês. A Embraer, desde há muitos anos, ainda quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nos anos 80, eu vinha muito à Embraer fazer assembleia com os metalúrgicos. E a Embraer era uma empresa motivo de orgulho nacional. Todo país que se preza, todo país que tem noção de nação, todo país que se respeita, tem coisas que são imexíveis, como diria o Magri, imexível. Ou seja, eu fiquei muito triste quando, eu acompanhava pela imprensa que o governo estava facilitando a venda da Embraer para a Boeing e que a Embraer ia ficar com menos gente aqui e que a Boeing iria produzir o avião. Eu fiquei imaginando como é que pode um país que tem uma empresa da magnitude da Embraer, com engenharia formada aqui nesse país, preparada nesse país, a terceira empresa de aviação do mundo, como é que pode alguém achar que é só vender e que tudo vai melhorar? Até quando a sociedade brasileira vai acreditar nessas coisas? Graças a Deus, não foi praga minha, nem foi nada minha, não deu certo. E a Embraer está aqui outra vez. E por que eu vim aqui?
O Aloysio Mercadante poderia ter vindo sozinho com o nosso CEO da Embraer, assinar o acordo aqui, o dinheiro, tudo bem. Mas eu vim aqui porque essas coisas não acontecem de graça. Não é sempre que o BNDES financia a exportação brasileira. Não é sempre que o BNDES tem coragem de emprestar 4,5 bilhões para financiar avião para uma empresa americana. Isso é decisão política. Isso não é decisão econômica e técnica. Isso é uma decisão política. E a decisão política é tomada pelo governo. E eu vim aqui porque durante um período passado, o NBS foi um banco, Aloysio, que só serviu para devolver dinheiro para os cofres do Tesouro Nacional, fazer as loucuras que fizeram nesse país. Passou 4 anos dizendo que ia encontrar uma caixa preta no BNDES. Ele encontrou, foi o banco mais equilibrado desse país. Eu dizia sempre que o BNDES é tão duro, que só consegue pegar dinheiro emprestado no BNDES quem não precisa de dinheiro. Porque a exigência é muito grande, leva 150 dias, 200 dias para liberar o empréstimo. É por isso que a inadimplência é 0. Mas para que nós tiramos um banco, então, se nós já tínhamos banco particular, se não fosse para ajudar o desenvolvimento do Brasil? Então, eu confesso que foi um período triste da minha vida, saber que a Embraer ia deixar, sabe, de ser produzida aqui, ou quem sabe fosse produzida aqui, mas que o dono, o detentor, seria os americanos. Esse país já perdeu a história de quem foi que inventou o avião. Esse país já perdeu a história. Porque todo mundo sabe, aqui em Paris, que foi o nosso Santos Dumont, o primeiro cara a fazer com que algo mais pesado que o ar pudesse voar. Mas os americanos, como tem a indústria cinematográfica, sabe, conseguiram vender 2 irmãos, que eu não sei nem pronunciar, sabe? 2 irmãos que usaram catapulta, jogaram o avião e disseram que inventaram o avião. E nós, outro dia eu estava conversando com o brigadeiro Damasceno, que é o comandante da aeronáutica, a gente deveria fazer uma festa na Torre Eiffel, levar o Zé Pilim, fazer ele voar lá outra vez, para a gente mostrar que quem inventou o avião foi um mineiro chamado Santos Dumont. Uma nação tem que ter valores. A moeda é um valor, a bandeira é um valor, a nossa cultura é um valor, mas as empresas também são um valor. A Petrobras é uma empresa de um valor inestimável para quem tem orgulho de ser brasileiro. A Vale era um motivo de orgulho extraordinário, porque a Vale era uma empresa muito importante quando era público. Privatizar a Vale. Alguém sabe quem é dono da Vale hoje? Ninguém sabe. A Vale é uma empresa hoje pulverizada por centenas de fundos. Se você quiser falar com a Vale, não tem um dono. A coisa é tão descabida que até hoje ela não pagou a indenização de Mariana e de Brumadinho com o estouro das 2 barragens. E quando você vai conversar, ninguém manda, porque quem manda mais tem só 5%. Então, as pessoas estão lá muito mais para vender dividendos, para vender ativo da empresa, do que para construir uma coisa grande. Ah, mas a Vale cresceu, sabe, nos últimos tempos. A Vale cresceu por causa da China. Quem cresceu foi a China. A China produzia menos aço do que o Brasil, que produz 35 milhões de toneladas. A China hoje produz 1 bilhão. E o Brasil continua com 35. Então a Vale cresceu porque a China cresceu. Não foi porque alguém inventou que a Vale ia pesquisar, não. É porque a China compra tudo aqui e da Austrália. Então, a Vale hoje está longe de ser a Vale que era motivo de orgulho. Agora, a Eletrobras.
uma empresa extraordinária, uma empresa de interesses, sabe, de segurança nacional, uma empresa que era um modelo de exemplo, foi privatizada em nome da honestidade, em nome de que é preciso, sabe, acabar com o Estado, é preciso fazer um monte de coisa. Privatizaram a Eletrobras. Um diretor da Eletrobras, quando ela era pública, ganhava R$60 mil por mês. Não sei se aqui na Embraer alguém ganha tanto mais do que 60 mil por mês, mas lá um diretor ganhava 60 mil por mês. Aí privatizaram, montaram um bando de gente lá. Sabe para quanto foi o salário do diretor-presidente? R$360 mil por mês. Uma demonstração do que conseguem fazer com a indústria brasileira. Então você pega uma empresa como a Vale, uma empresa como a Eletrobras, uma empresa como a Embraer, uma empresa como a Petrobras, que são motivo de orgulho. Eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho de, quando eu viajo, eu poder tentar vender um avião da Embraer. Isso aqui tem a mão. Isso aqui tem a mão de uma brasileira, de um brasileiro, tem o suor de um brasileiro, de uma brasileira. Esse avião aqui ajudou a levar comida para casa de muitas pessoas. Eu muitas vezes chegava no aeroporto, quando eu descia do avião, a gente levava um avião reserva, a primeira coisa que eu fazia era chamar o presidente do país para entrar no avião. Venha ver o nosso avião. Porque senão a gente não disputa mercado. Todo mundo sabe o que a Bombardier faz historicamente para derrotar a Embraer. Todo mundo sabe. Então é o seguinte, nós, sabe, vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência. Está exportando conhecimento, a gente está exportando coisa de muito valor agregado com gente muito especializada. É por isso que eu vim aqui, só para dizer isso. Poderia nem ter falado, para dizer o seguinte: tenho orgulho, porque no nosso governo o BNDES é um banco de fomento para o desenvolvimento deste país e, dentro das suas possibilidades, vai fazer o que for necessário para a gente fazer as empresas brasileiras crescerem. Mesmo que não for empresa brasileira, mas se estiver produzindo no Brasil, a gente vai ajudar. Porque esse é um papel do banco. Eu disse outro dia, em 2008, quando teve a crise dos derivativos nos Estados Unidos, que o mundo parecia que tinha quebrado, parecia que quem salvou o Brasil foi o BNDES. Porque nós transferimos do Tesouro para o BNDES uma quantidade muito grande de dinheiro para financiar o quê? Financiar as empresas brasileiras. Financiar as empresas brasileiras. Aí o cidadão que passou 4 anos dizendo que ia abrir a caixa preta do BNDES, quando ele tomou posse, ele foi abrir a caixa preta e no BNDES tinha uma caixa de inteligência, tinha uma caixa de competência, tinha uma caixa de profissionais muito bem formados e muito sérios. E nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter orgulho disso. Então, companheiros e companheiras da Embraer, companheiros ministros, companheiro diretor, eu vim aqui só para dizer isso. Sabe? Enquanto eu for presidente, o BNDES estará a serviço do desenvolvimento desse país, do financiamento das nossas indústrias, do financiamento de obras de infraestrutura e muito mais ainda do financiamento das nossas exportações. É a única razão pela qual é necessário ter um banco de desenvolvimento. Parabéns a Luiz Mercadante pela sua participação e parabéns à Embraer por continuar trabalhando junto com o governo. Um abraço e até a próxima. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do presidente. Você acompanhou ao vivo o anúncio de financiamento do BNDES para exportação de 32 jatos comerciais E-175 da Embraer para a American Airlines. O contrato terá valor de 4 bilhões e 500 milhões de reais. O presidente Lula participou dessa cerimônia na sede da Embraer, em São José dos Campos,